Vem Espírito Santo de Deus nessa manhã, Senhor. Nós te glorificamos, te exaltamos, rendemos graças a ti, Espírito Santo de Deus. Vem Espírito, vem Espírito. Cante comigo, querido, cante comigo. Vamos liberar uma adoração aos céus essa manhã. Vamos alcançar os céus com a nossa adoração nessa manhã. Orecamas, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Nós rendemos glória a Ele, aquele que é o início e o fim, o soberano de todas as nações, o justo juiz da terra. Nós rendemos glória a Jesus, nos prostramos aos seus pés para declarar o seu amor. Orecaie sou e amarias, me leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Remachore kabache aracas. Quem aí quer ver a face do Senhor? E você que está me ouvindo, você quer ver a face do Senhor? Aramache kabachore ki abacas. Remanaera sore kabayu yaies. Oh Senhor, nós queremos ver a tua face, contemplar o seu amor e esplendor. Exerabachore caies. Vai derramando, Senhor, nessa manhã, Deus, sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, e que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Enche-nos do teu Espírito. Remacheia bacarabás. Nós queremos, Senhor, necessitamos ser cheios do teu Espírito Santo nessa manhã. Vamos meditar então aqui a palavra do Senhor nessa manhã. O Senhor, Ele tem falado muito comigo a respeito, do juízo dele sobre a terra, sobre a igreja, sobre as nações, sobre os governos. E eu oro nessa manhã para que o Senhor, Ele venha falar aos nossos corações, nos trazer temor e tremor, para que nós possamos compreender o tempo profético que nós estamos vivendo. E eu estou aqui para dizer para você que está me ouvindo, não é tempo mais de brincar, de ser cristão. Nós temos visto, quantos cristãos, há quantos anos na igreja, mas que não se permitem ser restaurados por Deus. Queridos, quer dizer para você, ir na igreja não é garantia de salvação, tá? Ser crente não é garantia de salvação, tá bom? Não é.
Você pode ir na igreja e não ser filho de Deus. Ai, ai, ai. Eu estou aqui nessa manhã. Vocês que me conhecem, né, que ouvem as minhas pregações, eu sou uma pessoa que Deus me usa muito na exortação. E o confronto é necessário, queridos. Sem confronto não há mudança, não há transformação. Nós temos visto essa unção de fogo, né? Essa unção, quando João Batista disse: eu vos batizo com água para a remissão dos pecados, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Esse fogo é o revestimento de poder de Deus, e esse fogo ele é refinador, ele é restaurador, tá? Então ele pode ser um instrumento de cura, né, e santidade na vida de alguns, e ele pode ser também juízo de Deus para outros que estão aí, ó, né, renunciando à graça de Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, que se entregou por nós. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: eu não me batizei ainda porque eu não conheço meu propósito ainda. Eu falei: filho, independente de você conhecer o seu propósito ou não, se você não é batizado, você não pertence a Deus, né? Então nós não precisamos conhecer o nosso propósito para nós termos a certeza, né, de que Jesus Cristo morreu por mim e que eu não vou de forma nenhuma renunciar o sacrifício dele, rejeitar o sacrifício dele. Debaixeira machore kibacás, rejeitar o sangue dele derramado na cruz do Calvário pelos meus pecados. Amém? Então batismo é decisão de receber o passaporte do céu. É a passagem. O batismo é a passagem. O batismo é a passagem. Aleluia. Então, se você ainda não é batizado, você precisa conhecer Jesus. Eu oro para que o Senhor Jesus se apresente para você. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te alcance e você tome a melhor decisão da sua vida, porque nós estamos vivendo tempos de juízo, queridos. Ontem, quem escutou o áudio de oração sabe, o Senhor ele me trouxe uma palavra de juízo sobre a queda de um governante, né? E hoje novamente o Senhor me trouxe. Então eu quero que você abra aqui comigo Isaías 13 primeiro, Isaías 13, 9, diz assim a palavra do Senhor: vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível de sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos. Os céus acima deles escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. O sol estará escuro ao nascer e a lua não iluminará. Eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado. Esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei o orgulho dos poderosos. Aleluia. Tornarei as pessoas mais escassas que o ouro, mais raras que o ouro puro de Ofir, pois sacudirei os céus, a terra se moverá do seu lugar. Aleluia, queridos. Aqui está a vinda do grande dia do Senhor, a destruição da terra. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: você quer fazer parte disso? Porque Deus, ele vai julgar a soberba das nações. Deus, ele vai julgar. Tá? O dia do Senhor é inevitável.
o dia do Senhor é inevitável e aonde eu e você estaremos nesse dia. Porque para o povo do Senhor, para Israel, aqueles que tiverem a marca, a luz de Deus, para esses o Senhor tem uma promessa diferente, uma promessa de restauração. Isaías 14 diz assim: o Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez escolherá Israel para ser seu povo. Ele os trará de volta e os estabelecerá em sua própria terra. Gente de muitas nações virá, se juntará a eles ali e se unirá ao povo de Israel. As nações do mundo ajudarão o povo de Israel a retornar, e aqueles que vierem morar na terra do Senhor os servirão. Os que conquistaram Israel serão conquistados, e Israel dominará seus opressores. Mas eu quero fazer uma analogia, tá bom? A respeito do dia do Senhor e a promessa de restauração e esperança ao retornar do exílio para o povo de Deus. Amém? Então o convite do Senhor para mim e para você nessa manhã é: Deus vai julgar a Babilônia. A Babilônia, queridos, é símbolo de todo o sistema mundial que se opõe a Deus. E hoje, enquanto eu estava aqui, ontem também, o Senhor falava comigo: filha, eu estou julgando as nações da terra e o meu povo precisa despertar. Os meus filhos estão dormindo e eu estou chacoalhando a terra e eles estão dormindo. Então, eu quero dizer para vocês que o juízo de Deus, ele não é o fim, tá? Ele é um caminho para a renovação. O juízo de Deus para os filhos de Deus não é o fim, mas o caminho para a renovação. Talvez o Senhor esteja chacoalhando a sua vida. Talvez você olhe ao seu redor hoje e você esteja tão angustiado por não encontrar saída para os seus problemas, as perdas, né? As circunstâncias ao seu redor. Ei, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor permitindo tudo isso para que você entenda que você depende dele. Para que você entenda o quanto ele é importante na sua vida. É tempo de se apoiar no Senhor. É tempo de devolver a ele o lugar dele no seu coração. O lugar de governo do seu coração. Queridos, Deus, ele usa de misericórdia com o seu povo. Então clame a misericórdia de Deus. Clame a misericórdia de Deus. Ele não é misericordioso porque nós merecemos, queridos. Deus não é misericordioso porque nós merecemos. E aí eu me lembro de Jesus falando para aquela mulher, quando ela se coloca aos pés de Jesus e ela começa a lavar os pés de Jesus com aquele nardo puro. E Jesus olha para o dono da casa e diz: olha, quem muito é perdoado, muito ama. Sabe por que você tem dificuldade de enxergar a bondade de Deus na sua vida? Porque você tem dificuldade de enxergar a sua real situação, a sua miserabilidade, quão miserável, quão sujo, o quão imundo você é. E quando nós temos dificuldade de enxergar
as nossas debilidades e a nossa real situação. Nós amamos pouco porque não compreendemos o tamanho do amor de Deus, da misericórdia dele por nós. Então, se você tem dificuldade de enxergar esse Deus de amor e misericórdia, é porque você tem dificuldade de enxergar o quão miserável você é. Então peça ao Senhor que abra seus olhos nessa manhã. Peça a Ele que, assim como Ele fez com o filho pródigo, que teve que estar lá, naquela situação de desejar comer a comida dos porcos para poder enxergar que na casa do pai dele tinha alimento. Peça ao Senhor: Pai, eu quero enxergar a minha real situação. Eu quero enxergar a sua bondade na minha vida. Eu quero te amar mais, Senhor. Fala para Ele. Deus irá punir o opressor e curar o oprimido. Essa é a promessa de Deus na sua palavra. Que Ele irá fazer justiça àqueles que oprimiram o seu povo. Queridos, não tem como não colhermos as consequências das nossas ações. Mas Deus promete. Deus promete que Ele será razoável conosco. A sua misericórdia se estende sobre aqueles que se arrependem verdadeiramente. Essa palavra é forte, queridos. Meu Deus, essa palavra é forte. Quero dizer para vocês que o rei da Babilônia, ele representa a arrogância dos governantes, que se acham invencíveis, se acham invencíveis, poderosos, líderes, impérios econômicos, sistemas políticos que se acham invencíveis. Nós temos visto isso na nossa nação e no mundo. E fazendo uma analogia aqui com o capítulo 13 e o capítulo 14 de Isaías, nos tempos de hoje, nós vemos aqui o que Deus fez, com os inimigos do povo de Deus, com o inimigo do povo de Deus. Deus o rebaixou, Deus o derrubou. Essa é a promessa de Deus, destruir os nossos inimigos. E quando eu falo inimigos, queridos, não pense você que é a sua vizinha, não. Ai, perdão, Senhor. É como se eu conseguisse ler os pensamentos de algumas pessoas. Quando o Senhor fala que Ele vai destruir os nossos inimigos, Ele não se refere a carne e sangue, Ele se refere aos inimigos espirituais do povo dele. Ou você não entende que nós estamos lutando contra forças espirituais do mal? Por isso eu digo a você, é melhor orar do que confrontar às vezes. E hoje eu estou aqui para dizer para você que ainda dá tempo, porque o dia do Senhor está chegando e o juízo de Deus está chegando, e ainda dá tempo de você se consertar e estar entre aqueles que se submetem à restauração de Deus, e não aqueles que se submetem à punição de Deus. Eu quero dizer para vocês que aquele que oprime será humilhado. Debaixeira mas. Queridos, existe um governo de justiça no céu. O homem, ele é tão limitado. Ah, Senhor.
e aqueles que foram oprimidos. Ah, Deus tem uma promessa de consolo, de descanso, de alívio das suas dores. Tem uma mulher que está me escutando agora. Eu sinto a sua dor. Você passou a sua vida se dedicando à sua família. Eu vejo você se esforçando para dar o seu melhor. E os seus filhos estão crescendo. E você não vê recompensa de tudo que você plantou. Isso dá uma tristeza tão grande no seu coração que você, às vezes até sem querer, duvida que Deus existe. Hoje eu estou aqui para te dizer, Deus existe, Deus te ama e Deus te vê. É tempo de orar mais, filha. É tempo de se aprofundar um pouquinho mais. Você está caminhando no raso. E nesse lugar que você está, você tem muita dificuldade de ouvir a minha voz, diz o Senhor. E o Senhor, Ele está te chamando para um lugar mais profundo, na presença dEle. Queridos, a glória humana é passageira. Não se prenda a dinheiro, não se prenda a bens materiais, não se prenda, sabe, a tudo que você tem. Queridos, a palavra do Senhor diz, não ajunteis tesouros na terra. Esse mundo vai passar, e o que vai ficar é o legado que você deixou. Debaixeira machore kibacas. Você tem ensinado os seus filhos o caminho de Deus? Você tem sido um exemplo para os seus filhos? De um pai, de uma mãe que teme a Deus? Seus filhos te vê orando, querido. Seus filhos te vê orando. Queridos, eu sinto a presença de Deus aqui. O Espírito Santo está tocando em pessoas. Eu estou deixando. Tenha liberdade, Espírito Santo. Às vezes não entendemos que a estratégia do inimigo é nos distrair com problemas, com preocupações, com afazeres, para que nós deixemos o mais importante de lado. O mais importante é a presença do nosso Rei. É fazer isso que nós estamos fazendo agora, se sentar na mesa do banquete e conversar com o Pai e perguntar: Pai, o que o Senhor está fazendo hoje? O que está acontecendo? Como o Senhor está se movendo? Eu quero me mover contigo. Sabe, queridos, Jesus está voltando e é perceptível. Estamos prestes a viver o último avivamento na terra. Todas as profecias já se cumpriram. E sabe o que você está preocupado? Com a sua cerveja do final de semana. Ei, você vai prestar conta diante de Deus de todo o dinheiro que você gastou investindo no reino das trevas. Você sabia disso? Porque para dar uma oferta na igreja de R$50, eu estou aqui para te dizer, você nunca deu. É tempo, queridos, das máscaras caírem. Chega de pensar que você é bonzinho. Chega de pensar que você é um filho bom.
que Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama, mas é tempo de se posicionar. Porque Deus ama todos. Deus ama todos. Todos são criaturas de Deus. Tá? Mas o reino de Deus não são para todos. O reino de Deus são para os filhos, e a palavra do Senhor diz que os filhos que amam o Pai obedecem. Você já viu um filho que ama seu pai desobedecer? E a forma mais linda de nós demonstrarmos o nosso amor é quando nós obedecemos, quando nós abrimos mão do nosso eu para dizer: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, e nos permitimos passar por essa restauração, por essa cura interior, por esse processo dolorido de sermos muitas vezes destruídos e reconstruídos. Sabe, quando o vaso ele se desmancha, se quebra inteiro, Deus começa a reconstruir. Queridos, já tá dando aqui 23 minutos de vídeo. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que essa mensagem tenha alcançado o teu coração e que o Espírito Santo de Deus venha agir na sua vida, trazendo temor, tá? Trazendo um temor de Deus poderoso sobre a sua vida, para que você possa despertar para esse tempo, despertar para essa estação, tá bom? Que Deus abençoe você. Fique com Deus, queridos.